O lixo, a água, a polícia, o ladrão, o carro, a bicicleta, o picho, o raio gourmetizador. Na ocupação chamada São Paulo, tem sempre uma pergunta que não quer calar. Vivo na cidade, o ar é negativo, a da prisão morrendo, não é pra me secar mais. O picho, como a gente conhece hoje, nasceu nos Estados Unidos e é filho do movimento punk do final dos anos 70. É uma forma de protesto e também um esporte radical, que inclui escalar prédios e correr da polícia. É marca inconfundível de São Paulo, segundo pesquisa recente com estrangeiros que visitaram a cidade. Mas é também um crime descrito no Código Penal desde 1988. Protesto e reivindico social e está algemado. Apesar disso, pichadores brasileiros já estiveram na Bienal de Berlim e também na Bienal de Arte de São Paulo, primeiro como penetras, depois como convidados. Picho não é grafite, não é bonitinho nem colorido, muito menos autorizado pelos donos dos muros e prédios da cidade. Por isso, é natural que a gente faça uma certa confusão. Afinal, picho é arte? Ou é lixo? Para responder a pergunta, fui trombar os próprios pichadores no ponto de encontro deles no centro de São Paulo. Se fosse uma reunião de artistas, seria uma vernissage. Mas aqui não tem isso de vernissage. Na balada dos pichadores, o negócio é beber cerveja barata e apresentar suas obras em caneta Bic sob um caderno tosco qualquer. Ô bicho, hoje tá... Aqui, o que tá rolando aqui? Aqui é um encontro do picho, né? É um point aqui que já rola um tempo aqui já. Sei. Toda quinta-feira aí o pessoal se reúne para fazer folha, falar do movimento, mostrar as atualidades aí. Isso que você falou, fazer folha? Folha é o lado que nós deixa é de cada um que tem sua grife aí, ó, que é o grupo. E nós faz assim uma folha para nós tá evoluindo entre nós, que é o protesto nosso aí, ó, contra o governo, o prefeito. Entendi. Que é o vandalismo desde a anarquia, que vem de 1000 anos isso aí, ó. Entendi. E aí, velho, você vê, tipo, você tá fazendo a sua marca no caderno dele? É, vocês vão na trocando, marca dele, nós que... vai trocando entre as grifes. Eu faço um grupo, o mano faz um grupo, ele faz outro grupo, outro mano outro grupo aí, ó. Entendi. Mas é tudo a mesma ideologia, né? É contra o sistema. Você não tem cara de É porque pichador, faz um velho. tempo já que eu não faço, mas... É? Você é mais das antigas? Sou mais das antigas. Sei, como é que é esse cara famoso das antigas? Lenda viva? Lenda viva. É mesmo? É o primórdio dos prédios aí. Isso aí começou a escrever de ponta cabeça aí na cidade. Meu velho, como você chama? Eu sou Cripta de Jan. Prazer, velho. Prazer. É nóis, Rodrigo. Fica à vontade aí no ponte aí, a galera aqui é receptiva. Beleza, velho. Posso dar um rolê aí, falar com a turma? Pode. Tranquilo, né? Você acha que, assim, é uma arte, velho? A história não se compra, a história se cria. É questão de ser uma arte, entendeu? Eu acho que fora do Brasil é uma arte. Aqui pra gente é mais questão de protesto. Você picha, mas você tem um sonho de fazer grafite, tá dentro de galeria, essas coisas? Então, na realidade, eu vou falar pra você, eu sou mais fazer mesmo na rua, entendeu? Eu faço alguns coloridos com o meu nome também, entendeu? Uhum. Mas eu sou mais da pichação mesmo. Entendi. Entendeu? Minha raiz é pichação. Rola uma rixa com grafite assim, não? Não, porque... De achar que os caras se venderam, essas coisas assim? Não, porque um respeita o outro, entendeu? Cada um respeita o seu espaço, né? Ei, Lula, que porra é essa, Lula? Fudeu com a sua pessoa, hein, mano? Mas aí, nosso protesto é aqui, ó, na humilde. Teve 2 policiais que entrou, viu ele algemado no corredor, aí ele foi embora, e depois que foram embora, foram assassinar os 2. Você sai pra pichar, você tá sujeito a tudo. Tipo, igual quando eu saía pra pichar, que eu me submetia pra ir sair pro rolê pra pichação, eu sabia o que eu tava fazendo. Então eu sabia que eu podia não voltar pra minha casa. Quando eu podia chegar em casa, aliás, não ia chegar em casa, né? E não dar um abraço na minha mãe e no meu pai.
por mais guerra que eu tinha com meu pai, com minha mãe, existe tipo o pichador e o pichador. Tem cara que picha a rua da casa dele aqui e fala que é pichador. Eu fui um dos Hoje em dia nós aqui tá tudo parado, certo? Nós gosta mesmo porque gosta. A gente tem movimento, mas nós temos uma história, um vínculo na rua. Todo mundo tem história, entendeu, mano? A gente tem uma vivência no meio da pichação e tal. Não que seja que a gente tipo tire de nossa, vai ser vanglorioso, tipo, Vai porque tá na adrenalina, tá no porque o bagulho é zoeira, mano. Aí, agora seu programa. Pô, obrigado, velho. Toda semana, seu programa. Obrigado. Você intimou os caras legal. Você intimou os negão lá, foi da hora, mano. Pô, valeu, velho. Preconceito, aí, eu sou o maior pichador de São Paulo aqui, eu sou mais velho daqui, sou eu, velho. É mesmo? É. Eu não posso entrevistar não, que o bagulho é louco, tem minha família, velho. Aí, um dia eu sou um trabalhador, à noite eu sou um vandalismo, mano. Eu vejo bastante gente falando, até agora mesmo aí falando que picha por protesto, que picha por isso, por aquilo, né? Eu picho por amor mesmo à escrita, entendeu? A estética das letras. Eu gosto das alturas, né? Eu Meio um pouco por causa da adrenalina também. Também, entendeu? Que é tipo um esporte radical, né? Desde meus 14, 15 anos aí eu conheço a pichação. Não gosto de grafite, porque eu não sei desenhar, não gosto, entendeu? Mas eu também quero ter a minha marca. Vamos dizer assim, você tá entendendo? Certo. O grafiteiro ele é reconhecido. Todo mundo fala, por que você não faz grafite em vez de pichação? Porra, porque eu não sei fazer grafite, entendeu? Mas eu quero deixar a minha marca lá. Quem define a arte é o artista, certo? Então, quem fala se é arte ou não é arte é quem fez. E é uma arte, na minha opinião é uma arte, mas é uma arte de pichador para pichador. Eu não quero saber se a sociedade aceita como arte, para mim tanto faz. Ô, Cripta. Tudo bom, meu velho? Como é que tá? Esse é o Cripta. Eu tinha conhecido esse cara na balada dos pichadores e marquei com ele no mesmo endereço na manhã seguinte. Foi o Cripta que pichou a obra do Nuno Ramos na Bienal de 2010. Conhece a história da arte e a filosofia do picho. Ô, Cripta, por que o nego começa a pichar, velho? Por que o nego picha? Pra quê? Cara, é uma necessidade de expressão, né? Eu costumo classificar como uma promoção existencial, entendeu? O cara picha para ele ter um reconhecimento além da passagem dele aqui na Terra como um cidadão comum e que tem um cunho artístico, porque existe uma preocupação estética também. Né? Além da radicalidade, tem uma preocupação estética com o picho, entendeu? Não é só rabisco. Pô, velho, e como é que é a história do picho em São Paulo, Cripta? Você sabe contar essa história lá de trás? Como é que isso apareceu? Que é muito paulistano, né? Sim. Cara, esse movimento começou assim, meio que instintivamente, né? Nos anos 80 ali tinha um cara que pichava Juneca, que é bem conhecido, né? Acho que foi a primeira forma do picho, foi daquele que o Juneca fazia, né? Que era só o nome. Juneca. Juneca. Na época tinha o Bilão, Pessoinha. Eles escreviam o nome deles, não tinha essa estética, né? Sofisticada, o picho. Era só uma promoção existencial mesmo. Então o picho começou como uma forma de promoção existencial. Você colocar seu nome, ser visto e ser reconhecido por isso. Você chegou até já ir para a Europa por causa do picho, não é, velho? Para estar em galeria? Como é que foi essa história, velho? Eu achava que isso era exclusivo do grafite, mas a sua história mostra que não, né, velho? O picho começou a ter esse reconhecimento, né, dentro do campo da arte, né? Da arte contemporânea e começaram a entender a dimensão do picho, a importância do picho. E aí, em 2009, eu fui convidado para participar de uma retrospectiva mundial da história da arte de rua que estava tendo na Fundação Cartier, em Paris. E ali foi minha primeira experiência de representar o picho dentro de um campo institucional, entendeu?
E foi um contraste absurdo, eu chegar, tipo, um museu super chique, tá ligado? E os caras falaram que era pra mim pichar. E eu falava, meu, é verdade, eu vou pichar ali, mas eu não vou ter problema, é sério mesmo. Eu ainda fiquei, porque eu falei, pô, tinha vários grafites lá, super sofisticados e tal. E aí, você chegar lá e ter que fazer seu piche, todo mundo admirar isso, né, foi um contraste muito grande. Inclusive, eu tive muita dificuldade para tirar o passaporte na época por causa dos processos judiciais relativos ao picho. Que você tem aqui, né, por causa do picho. Então, o picho estava me impedindo de ir representar ele. No início dos anos 90, a história do picho alcançou o Eduardo, então um jovem morador do Campo Limpo, na periferia de São Paulo. Ele comprou umas latas de spray e saiu por aí para se expressar. Ou para emporcalhar a cidade, depende do ponto de vista. Ô, Cobra! E aí, cara? Beleza, Fed? Beleza? Trocar uma ideia aí? Vamos. Tá acabando aí? Vamos, falta um pouquinho ainda. Vou descer aí. Beleza, meu? Valeu. E aí, tem que tirar aqui? Opa! Vai lá. Obrigado. Legal. Legal. E aí, tudo bem? Tranquilo? Beleza, bicho? Olha o Eduardo aí. Eduardo Cobra, um grafiteiro famoso, com obras em São Paulo, Rio, Nova York, Tóquio, Moscou. Sabe o Picasso quando ainda pintava figuras realistas? Pois é, o Cobra, em sua primeira fase, foi pichador. Você tem medo de altura também, velho? Você tem medo de altura, né? Eu tenho medo, cara. Eu falo a verdade, assim... E como é que você faz pra ir lá em cima, velho? Cara, olha... Eu sempre gosto de subir com mais um cara comigo. Mesmo que o cara não manje nada, mas só de ter a companhia de uma outra pessoa já me deixa um pouco mais em paz, assim. Mesmo que o outro seja um cagão, assim, igual eu, velho. Você começou como pichador, né, velho? Exato. E você não escalava prédio? Nessa sua época não rolava isso, não? O que eu fazia? Invadia o prédio, entrava, porque na época eu era office boy. Sei. Então o que acontece? Eu ia entregar um envelope num prédio, aí eu já aproveitava, subia no último piso, muitas vezes eu tinha um alicate, alguma coisa comigo, a gente quebrava a corrente, e aí eu ficava meio que pendurado. Com o rolinho pendurado. Com o rolinho e tal. Eu não gosto nem de ver aquilo. Então eu vi umas imagens daquilo, eu acho foda. Eu já fiz, mas assim, eu não fui dos mais radicais não, tá? Eu fazia alguns beirais e tal, com cabo extensivo, mas eu não chegava a ficar... Tem uns caras aí hoje que são malucos, aí. Tem uns pichadores que são embaçados, eu não cheguei nesse nível. Tem esse componente, né, Cobra, com o pichador, né? O componente do esporte radical. Na minha época era bem isso, cara, ó. Eu curtia pra caramba esse lance de correr da polícia mesmo, da adrenalina, de tudo isso que estava envolvido com a questão do picho, né? E a minha história com picho, eu não teria chegado a fazer o que eu faço. Tá? Então assim, foi um elemento fundamental mesmo na minha trajetória. Porém, não é uma evolução. Se eu falar pra você que evoluiu, que meu trampo eu era isso e agora eu faço tal, eu tô sendo mentiroso contigo. Por quê? Porque quando eu pichava, eu já desenhava. Entendeu? Então era... o seu picho não era só a letra, você já fazia os desenhos. Não. Desenhava em... eu desenhava em caderno, eu desenhava. Eu já tinha essa vocação de desenho, já era algo que estava em mim. Porém, a rua, me atraía demais, assim. Tipo, eu tenho uma conexão com a rua que me move, assim. O picho é arte, velho? Você considera arte? Eu acho que é uma manifestação muito legítima aqui da cidade de São Paulo, com uma característica muito definida, muito própria, realmente, da cidade. E eu considero arte, sim. Por que um desenho, só porque ele tem formas mais elaboradas, ele pode ser considerado uma peça de arte, sendo que a gente tem na história da arte vários tipos de manifestações também. A gente tem, por exemplo, do Duchamp, que foi lá e pendurou um urinol lá, e aquilo é arte. Então assim, por que a gente vai falar que um cara que escalou um prédio, que correu todos os riscos, e colocou lá um tipo de caligrafia também que o cara desenvolveu. Eu acho que quanto mais a cidade for ocupada, é melhor, cara. Eu acho que, assim, eu levanto o ponto de que transformar a cidade de São Paulo na maior galeria de arte a céu aberto do mundo,
Seja com grafite, seja com mural, seja com picho, seja com lambe, seja com sticker, seja lá da forma que for. Olha, na minha opinião, não. E não porque não mereça o status ou qualquer outra questão parecida com isso. Mas eu acho que, basicamente, eles não se definem como artistas. Esta é a designer Mariana Bernd, que defendeu tese de mestrado na USP sobre as pinturas em muros características da região da Amazônia. Primeiro que eu não sei se na hora que eles chegarem num status de arte, se isso vai ser satisfatório para eles mesmos, né? Porque é exatamente essa questão, eles querem ir contra isso, né? Na hora que eles forem incorporados pela arte, eu acho que transforma-se em outra coisa. A gente fica tentando encaixar os caras dentro de uma caixinha escrito é arte, não é arte, fora não é arte, dentro é arte. Qual que é a importância disso? O pichador é um cara que está jovem, né? A maioria deles é super jovem, que se arrisca loucamente, né? Subindo naqueles lugares absurdos e, através disso, se colocando ali, né? O cara vai se colocar num lugar limite, né? Para exatamente se posicionar ali como um cara que chegou lá, né? O cara que está ali num lugar onde ninguém mais está. Né? Eu acho que é fruto total da nossa sociedade desigual e onde não é todo mundo que tem as mesmas oportunidades, enfim. Né? Não só brasileira, paulistana, mas de toda a sociedade capitalista mesmo. E no próximo bloco, foram lá atravessar o picho de Cândido Portinari nos azulejos da Igrejinha da Pampulha? E ainda, o mito Carlos Adão conta como escreveu 106 mil vezes Carlos Adão. Vivo na cidade! Viajante da noite! Cidade subúrbio! Nesse episódio, o meu assunto é o picho. E a pergunta que me faço é a mesma do cara que viu o urinol do Duchamp pela primeira vez. Mas isso é arte? Talvez seja, mas com certeza é crime. Tá no Código Penal. Empunhando as armas de sempre, o vereador Conte Lopes é um inimigo dos pichadores, isso já há 6 mandatos. Ex-capitão da Rota, 41 mortes em combate, membro da bancada da bala. Você acha que ele quer saber se picho é arte? Pichação é crime, está estipulado nas leis. A punição é de 3 meses a 1 ano de cadeia para quem faz pichação. Porque, queira ou não, quem tem uma residência não quer ter sua casa pichada. É um bem que ele tem. É uma invasão de propriedade. Como é que essa pessoa chegou lá em cima? Ele invadiu? Eu acho que nunca é pichação. Ninguém pode fazer a tatuagem da minha cara, né? Como também não pode pintar o muro da minha casa ou a parede da minha casa. Né? Você está entrando na seara de outra pessoa. Se o cara quiser pichar a casa dele, ele picha a casa dele. Mas não, eles invadem o domicílio e fazem uma sujeira dessa aí. Em Belo Horizonte, a igreja de São Francisco de Assis ficou assim. Obra fundamental de Niemeyer é a pérola do conjunto da Pampulha. Os azulejos externos, assim como os 14 painéis internos, são de Cândido Portinari, uma joia. Como se diz na gíria do picho, o cara atropelou o Portinari, pichou em cima. A igrejinha da Pampulha é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Por Skype, falei com Célia Maria Corsino, a superintendente do IPHAN em Minas Gerais. Oi, Célia. Oi, tá bom? Sou eu, Fred, viu? Vê se ele em pé é melhor ou deitado. É melhor assim como tá, senão você fica deitada. Tá bom assim? Ô Célia, o que aconteceu aí com a nossa igrejinha da Pampulha? Olha, na verdade a igrejinha, ela foi pichada um pouco antes da Semana Santa e foi pichada a parte dos azulejos, né? É uma parte dos azulejos do Portinari. Certo. Então nós fizemos um esforço para rapidamente retirar a tinta, para não ter nenhum problema, apesar do azulejo ser vitrificado e aguentar bem temperaturas e até agressões. Mas a parte das pastilhas que estão na parte lateral, essa foi um pouco mais difícil, porque as pastilhas elas são meio porosas, então a tinta entranhou um pouco mais. Você acha que ele quis agregar valor aí à obra do Portinari, do Niemeyer, de repente dando
sua contribuição artística também? Acho que a coisa mais importante é a gente entender que a gente vive numa sociedade que a gente precisa de liberdade, tá? Mas não é uma liberdade total. A sua liberdade, ela termina onde começa a liberdade do outro. Então, é claro que um monumento assim declarado patrimônio, ele é um monumento que é de todo mundo. No Rio de Janeiro a gente tem toda a questão do Gentileza fazendo nos viadutos. Era um pichador também no final das contas, né? Exato, então é isso. Quer dizer, qual é esse limite, né? Eu não quero discutir, eu acho até que um pouco a gente tem uma responsabilidade no sentido de que as pessoas precisam se apropriar do patrimônio como uma coisa sua. Uhum. De repente ele não tinha se apropriado, não tinha se dado conta que aquilo é um patrimônio de todos nós. Não é um patrimônio do IPHAN. Agora, me preocuparia menos se fosse num monumento em que não tivesse uma agressão ao monumento. Porque ali, veja só, na verdade foi em cima de uma outra expressão de arte. Uhum. Né? Então, é a mesma coisa do que você jogar um pote de tinta num quadro, né? Ou você quebrar lá a Pietà, como alguém fez lá em Roma. Entendeu? Então, eu acho que é isso, quer dizer. E que artista é esse que não respeitou a expressão do outro artista? Entendeu? Certo. Então, é nesse sentido. E veja, sem dúvida, grafiteiros e pichadores não são pessoas ignorantes. Tá? Eles sabem o que estão fazendo, eles têm uma forma de expressão forte e eles se apropriam do espaço público da cidade. E quando eles se apropriam do espaço público da cidade, eles sabem onde estão pisando. A partir de agora, o senhor está preso sob nossa custódia. Pode permanecer sentado aí. Apesar do maluco ter ido pichar a igrejinha da Pampulha, alguma coisa me dizia que mais tempo menos tempo, o picho ia acabar legitimado e visto, ainda que em perspectiva, como arte. Foi pensando nisso que eu convidei uma figura mitológica para fazer um rabisco lá em casa. Quem é? Oi, Fred, boa tarde. Carlos Adão, o bonitão da região. Ô, meu velho, ô, cara, segura aí, peraí. Oi, Fred. Carlos Adão. Se você vive em São Paulo, já viu Carlos Adão escrito em algum muro. Em 17 anos, foram 106 mil assinaturas, segundo o Instituto de Pesquisa Carlos Adão. Ô, bicho, aí quando você começou então a pichar, quer dizer, você não era amigo de pichadores, não tinha uma turma de pichadores. Você começou a fazer isso aí porque é por causa da mulher. Não. É assim, na verdade, eu nunca me imaginei fazer o que eu faço quando era adolescente. Sei. Porque em um momento da minha vida, eu trabalhei em banco, fui gerente de agência bancária, trabalhei na área da economia. Então, para mim, foi uma novidade, é um começo. É assim, a arte na rua é um tesão. Todo esse trabalho meu que eu fiz, eu peguei tesão. Uhum. Eu tenho tesão em sair qualquer dia, qualquer hora e pintar. E hoje o que você faz, velho? Hoje o que eu assim, faço... além de pichar Carlos Adão, o que você trabalha, velho, hoje? Eu sou, você tem uma ideia, eu sou economista por formação, sou perito judicial na área trabalhista, eu sou contador, sou corretor de imóveis, tá? Uhum. Mas a parte que mais eu gosto... Não, cara, eu sou o Carlos Adão Futebol Clube. Na verdade, eu sou um homem diamante, um homem esmeralda, eu sou uma joia andante. Pouca gente percebe. Eu tenho uma autoestima, um amor próprio, poucas pessoas têm. Olha só, bicho, quando eu chamei você para vir aqui na minha casa, Carlos, é que assim, eu sou jornalista, né, bicho? Você sabe que a minha profissão tá assim, em risco de extinção, né? Tá igual, infelizmente. Tá igual arara azul, né? Tá cada dia mais raro, né? Então, é tanto passaralho que tá ficando, não tem mais ninguém trabalhando, né? Então, você vê, ó o meu equipamento de trabalho aí, ó. Uma máquina de escrever, né, velho? Você vê que isso é uma raridade, hein? Daqui 100 anos vai valer uma fortuna. Mas você vê que eu tô decadente, né, velho? Então, e aí eu resolvi, assim, eu falei, pô, na hora que eu me envolvi com esse assunto do picho, falei, pô, eu tô achando que eu vou fazer um investimento no futuro. Então tem uma parede aqui, eu queria ver se você não dava um pichozinho aí, às vezes é uma previdência privada, né, velho? Um prazer.
Espero que realmente tenha valor no futuro e terá. Ó, deixa eu te mostrar o muro aqui, pra você ver se você acha que tem jogo. Você vê aqui como é que tá, ó. Vem cá. Rapaz, mas você tem um espaço aqui maravilhoso, cara. Ó, ô Carlos, eu tava pensando aqui, ó, acima da linha ali da rachadura, né? Que é pra não ser comprometido no futuro, né? Excelente. Boa. Agora, vai Carlos Adão só, a marca? Ou você tem alguma coisa a mais que você quer? Eu já vi que você às vezes coloca Carlos Adão Prazer, né? Carlos Adão... Tem... Quais outras palavras você tem? Prazer... Prazer, amor, paixão. Escrevi Carlos Adão é tesão. Mas eu tenho uma coisa muito gostosa. Família é Carlos Adão. O que mais que você tem? Tô achando esse meio Bolsonaro, velho. O Paz Carlos Adão. Harmonia. Paz Carlos Adão. Porque eu já vi que esse você faz bastante, né? Paz, harmonia. Perfeito, cara. Manda ver, velho. Pichar é errado, errar é humano. Somos humanos, por isso que pichamos. O picho será reconhecido como arte quando não for mais crime. Mas quando não for mais crime, não será mais picho. O picho não quer ser arte. E a arte não quer o picho. Apesar disso, as letras do picho nos levam a boas reflexões, assim como a arte. A quem pertence a paisagem? Se eu não comprei a coluna grega, por que eu tenho que levar ela para casa toda vez que eu abro a minha janela diante de um novo edifício? A quem pertence o muro? Ao dono da casa e à cidade, certo? O picho questiona os limites da propriedade privada, o capitalismo, o modo como vivemos, o que estamos fazendo de nós mesmos e do planeta. Tô quase achando que o picho é arte. Pichar é errado, errar é humano. Somos humanos, por isso que pichamos. Pichar é errado, errar é humano. Somos humanos, por isso que pichamos. O Ministério da Pichação adverte, não é prejudicial de rolo ou de jet.